Olá, vamos iniciar agora a nossa segunda aula, da nossa disciplina de Políticas Públicas do curso de Administração Pública. E hoje nós vamos falar sobre alguns modelos teóricos, da análise de políticas públicas e sobre alguns atores, alguns dos principais atores que influenciam no processo de desenvolvimento, de criação, de formulação, de implementação, até mesmo de avaliação das políticas públicas. Primeiro, essa análise, esse processo de análise das políticas públicas, como um campo de estudo, como um campo em que estudiosos, pesquisadores passaram a verificar e estudar as políticas públicas, como elas surgem, como elas são implementadas, como elas são avaliadas, como elas são construídas, como elas são geridas. Então, esse campo, ele se desenvolveu de uma forma paralela em relação aos campos conceituais teóricos que geram explicações e produzem modelos no intuito de explicar alguns elementos que são básicos. Então, surgiu esse campo para explicar como as políticas públicas transformam-se de ideias em ações e resultados. Onde surgem as ideias, como elas ganham apoio político e legitimidade, e como e por que determinados resultados nem sempre refletem as ideias e intenções contidas nas políticas. Então, existiam teóricos que buscavam esse tipo de explicação, e produziam alguns modelos para trazer esse tipo de explicação. E aí, alguns desses modelos, e aí eu trouxe alguns aqui de um dos principais estudiosos, Thomas Dye, que ele apresenta, então, um conjunto de modelos que influenciaram esse processo de análise das políticas públicas, de verificação, de responder algumas daquelas questões. E aí tem esse conjunto de modelos, nós vamos ver resumidamente cada um desses conjuntos de modelos, quais são os seus preceitos básicos. O modelo institucional. A partir do modelo institucional, a política pública ela pode ser vista prioritariamente a partir das suas instituições, das instituições que estão ali presentes, E essas instituições, como que elas se interrelacionam para o desenvolvimento dessas políticas públicas. Então, foca prioritariamente no papel do Estado e suas instituições na produção das políticas públicas. Então, somente aqueles organismos já instituídos, legalmente formalizados, e que já compõem o Estado, como que eles agem para o processo de construção. Então, é um modelo pautado nas instituições, naqueles órgãos que são já pré-existentes na composição do Estado, debatendo, construindo qual é a influência de cada um deles ali na construção das políticas públicas. O modelo de processos já tem uma outra visão sobre a análise das políticas públicas. Ele trata, então, sobre esses processos, que são uma série de atividades políticas que conformam as políticas públicas. E aí esse modelo ele visa identificar como tais processos se dão a partir do comportamento dos atores políticos. Então, como que o processo, por exemplo, de formação de uma política pública, desde a identificação de um problema, percepção desse problema como algo relevante, e a partir disso eu vou construir uma política pública, como que isso acontece, Quais são as etapas, quais são as fases que passam até chegar nessa construção dessa política pública. E esse processo, que está sendo analisado de construção dessa política pública, ele é muito pautado por quem está presente, E aí ele considera os atores políticos que são relevantes. E aí tem alguns exemplos ali, os eleitores, os burocratas, os juízes, os grupos de interesse. Então, à medida que esses autores, a forma como esses autores, na verdade, se interagem, é que vai determinar o processo de construção dessas políticas. Então, essa é a visão. Então, nós temos o primeiro modelo que vê a política pública a partir das suas instituições, e agora esse segundo modelo que vê a política pública a partir dos processos e dos atores que estão ali compondo e interagindo na formação desse processo das políticas públicas. O terceiro modelo é o modelo da teoria do grupo, que aí, nesse caso, a política é vista como um processo de obtenção de equilíbrio entre diferentes interesses, Esses interesses de diferentes grupos. Cada grupo tem o seu objetivo, tem o ponto que deseja alcançar.
E a partir, então, desses diferentes interesses, eles devem, então, emergir em um único, né? Ou pelo menos um abre mão de parte, outro abre mão de outro, então eles precisam se interagir para a construção de uma política pública, né? Pode ter o mesmo problema, mas cada um tem uma forma, uma ideia de ver a resolução desse problema de maneira diferente e ambos vão participar ali de um mesmo grupo de discussão. Então, esses grupos, né, são organizações de interesses afins que pressionam os governos para atendimento de suas demandas. Então, são pessoas, né, são entidades, são empresas, instituições que se unem e têm um objetivo em comum, e a partir dessa união eles tentam uma força maior para pressionar o governo, para que o governo ele possa, então, estabelecer uma política pública mais próxima daquilo que eles consideram que seria ideal. E os grupos, então, são agentes intermediários entre os indivíduos e os governos. E a arena política é o locus, né, onde esses diferentes grupos travam disputas para influenciar as políticas públicas. Então, nós temos o ente público, representado ali pelo governo, né? E aí esse governo que vai ter a prerrogativa para desenvolver essas políticas públicas, mas ele precisa ter uma interlocução com a sociedade, né? Não dá para ter essa interlocução individualmente com cada pessoa, né? Mas ele vai ter essa interlocução a partir desses grupos que são formados, então, por representantes de interesses advindos da sociedade. Então, agora a política pública é vista a partir dos conflitos, dos diferentes interesses entre grupos que representam matrizes diferentes, que representam objetivos, formas de ver o mundo diferentes, e ali eles vão, então, nessa arena política, né, travar disputas para ver quem tem maior capacidade de influência na construção da política pública. Temos o modelo elitista, que agora esse modelo elitista, ele é visto como um resultado, a política é vista como resultado das preferências e valores das elites governamentais. Então, nesse caso, são as elites que definem os rumos, né? Então, vê que essa forma de ver a análise, de ver as políticas públicas, determina que os governados, né, a sociedade, né, os indivíduos, os cidadãos comuns, eles não têm uma capacidade de influenciar a criação das políticas públicas. Então, na ausência dessa capacidade, quem faz são as elites, que são mais bem preparadas, que já estão ali no dia a dia dessas discussões e, portanto, têm maior capacidade de influenciar como devem ser desenvolvidas e quais políticas públicas, né? Isso acontece porque os governados, segundo esse modelo, eles são apáticos, mal informados, né? Então não buscam saber informações, não buscam exigir pelos seus direitos, né? E além disso, né, pode também ter um processo ali de um Estado que mantém os seus governados sem saber as informações, né, sem transparência, e aí, por causa disso, eles não têm essa capacidade significativa de influência. E aí acaba que eles são facilmente moldados, né, por essas elites governamentais, né, que tomam realmente, efetivamente, as decisões segundo esse modelo. Temos o modelo da política racional, e aí esse modelo da política racional, uma política, ela é considerada racional, né, efetivamente pensada, quando ela atinge o máximo de ganho social. Ou seja, quando os ganhos eles superam ao máximo os custos para a elaboração da política. Esses custos eles podem ser econômicos, financeiros, políticos, sociais, né? Então, quando eu tenho o máximo de objetivos, eu tenho o máximo dos objetivos alcançados, né? Eu tenho uma política considerada racional. E a política é uma razão positiva entre valores alcançados e os recursos despendidos. Então, de um lado, eu tenho interesses, tenho valores, e do outro lado, eu tenho os recursos que são alocados ali para a formação, a criação dessa política pública, né? Então, é buscar o máximo grau de eficiência, né? Ter o máximo de benefícios em relação aos custos que são necessários para colocar aquilo em andamento. Então, eu busco sempre esse modelo de raciocínio, né? Buscando o máximo da eficiência. Temos o modelo incremental, que aí, nesse caso, o modelo incremental, ele trata as políticas públicas
como aquelas que não exigem uma mudança substancial, as políticas públicas em geral não trazem mudanças substanciais, radicais, de uma política para outra, né? Então, ela é uma continuação das atividades governamentais passadas. Então, às vezes, eu modifico o nome de um programa, de uma política anterior, eu modifico ali algum objetivo de uma política anterior, modifico um público-alvo, então faço adaptações daquilo que já existiu anteriormente e crio algo novo, né, entre aspas, considerado como novo, né, até para dar uma nova visão, uma nova cara, né, de uma política para outra. Mas, a partir desse modelo, dificilmente são criadas políticas públicas completamente novas, né, sempre algo que já existiu anteriormente, então que eu faça algum tipo de alteração, de atualização, para apresentar novamente no futuro. Um modelo da teoria dos jogos, e aí nesse caso, esse modelo ele se aplica a situações em que as decisões de apenas um ator não garantem o resultado desejado. Ou seja, se um só ator ele tomar uma decisão, por exemplo, um ator que seja o governo, né? O governo ele toma uma determinada iniciativa para uma política pública, porém ele depende, né, de alguns setores econômicos, né, de alguns setores econômicos aderirem a essa política. E aí, se esses setores econômicos não aderirem a essa política, a política que foi então criada pelo governo, que foi decidida pelo governo, ela não terá os seus efeitos completamente alcançados, seus objetivos completamente alcançados, né? Então, nesses casos, quando um ator não é capaz de tomar uma decisão que vai fazer com que a política efetivamente alcance seus resultados, que seria aplicado esse modelo da teoria dos jogos. E aí, nesse caso, cada situação é tomada como um jogo de que participam vários jogadores com interesses diversos a partir de regras que são estabelecidas, né? Essas regras do jogo aí. A partir dessas regras, cada um poderia tomar as suas decisões, né? E aí, como eu necessariamente preciso de outros para tomar essas decisões, então se pensa como que vai tomar decisão, quais decisões que cada um desses grupos vão tomar, a partir de quais interesses, né? Quais as finalidades de cada um, o que está movendo cada um em uma direção e em outra direção. Então, pego, né, essa parte de pensar quais são as decisões tomadas e por que cada um desses atores estão tomando essas decisões. O modelo da escolha pública. Este modelo entende que as políticas públicas como resultado de decisões coletivas, a partir de indivíduos que são preocupados fundamentalmente com seus interesses particulares. Então, cada pessoa tem os seus objetivos particulares, né? Tem os seus objetivos familiares, eles querem atingir esses objetivos que são específicos, né? Que são de cada um. Porém, para que eles consigam alcançar esses objetivos que são específicos, é necessário abrir mão de parte desses objetivos, né? De maneira que eu consiga um benefício maior, algo que pode alcançar ele e também a outros, né? E aí, a partir desse modelo da escolha pública, os cidadãos eles são capazes de se desprover de parte dos seus objetivos pessoais, particulares, em prol de alcançar um benefício comum, né? E aí, a partir desse modelo, criam-se então políticas públicas pensadas a todos a partir dessas preocupações individuais desses cidadãos aí. O modelo sistêmico, né? Esse modelo ele procura explicar os estímulos ambientais e as características do sistema político e como que eles afetam o conteúdo da política. Então, se a gente for pensar no modelo dos sistemas, né, de troca, né, entre o ambiente interno e o ambiente externo, e aí que eu tenho diferentes atores, diferentes instituições, e aí que eles conseguem ter uma influência mútua uns em relação aos outros, né? Então leva em consideração isso, a existência de um ambiente, e esse ambiente, né, que está ali por fora desse sistema político, ele vai afetar esse conteúdo da política, né? De acordo com a dinâmica que está se desenvolvendo. Então isso entra também em questão, né, o ambiente internacional, que pode sim influenciar uma política pública que está sendo desenvolvida, né, a depender, claro, do tema
ao qual essa política pública ela está trabalhando. E aí, nesse caso, a política ela é concebida como uma luta entre grupos que visam influenciar a política pública. E aí a tarefa do sistema político é oferecer um ambiente institucional para a administração desses conflitos, né? Então, tem diferentes atores no mesmo contexto, né? E esses diferentes atores, eles precisam chegar em um acordo. E aí, para isso que existe todo um sistema político, né, que oferece, então, espaços, que cria normas, né, de como fazer esse debate, onde que vai fazer esse debate, vai ter um conselho ali, né? Vai ter uma equipe de assessoria, né? Vai ter ali um momento de discussão disso em uma audiência pública, como que isso vai ser desenvolvido. Então, todo o sistema público ele é criado para permitir que esses atores, né, esses grupos de atores, né, que estão ali em diferentes ambientes, eles possam então interagir para contribuir, para minimizar seus conflitos, né, e contribuir para o desenvolvimento de uma política pública. Então aqui tem uma representação, né, desse modelo, que temos aqui as entradas, né, os inputs, que vem aí de um sistema nacional, né, social, econômico, cultural, vem de um sistema internacional que também influencia esse modelo, e aí criam-se então essas demandas, surgem essas demandas a partir dessa análise interna e do ambiente externo, e saem também os apoios, né? Quem vai apoiar essas decisões e que forma que cada um desses grupos vão apoiar, né? Às vezes para um lado, às vezes para uma diretriz, às vezes para outra diretriz. A partir disso tem um sistema político que cria esse ambiente em que esses diferentes interesses, essas diferentes demandas elas podem ser debatidas, né, e minimizar os seus conflitos, e aí sim tomam-se as decisões e colocam-se as ações e chegam nas saídas, né, nos outputs. Essas saídas, que seria o resultado desse processo, né, que poderia ser a política pública em si, elas ainda assim passam por um processo de análise, né, de reanálise, né, por esse sistema nacional, a partir dessas características, né, sistema nacional e do internacional, e isso ainda gera um processo de retroalimentação, que é o feedback. Então, a partir desse feedback, se deu o que deu certo, o que não deu, o que deu errado, ele pode fazer um processo inverso, né, de voltar aqui e criar novas demandas, né, ou alterar a questão dos apoios, né, e aí reinicia todo um processo visando um aperfeiçoamento da política pública. Feito então essa apresentação desses modelos, né, nota-se que a política pública pode ser vista a partir de diferentes óticas, diferentes óticas. Eu posso ver a política pública como um processo de construção das instituições de um governo, posso ver a política pública a partir das disputas, né, de diferentes grupos que estão ali presentes, né, posso ver a política pública como algo elitista, não é que um grupo ou um pequeno grupo ali que tomam todas as decisões. Então, tem diferentes maneiras de ver e analisar as políticas públicas, né? Então, isso vai depender da ótica que a gente quer dar para analisar esse tema. Agora, tratando um pouco sobre os atores, nós vimos em diferentes momentos que existem grupos, existem atores que contribuem, que têm demandas diferentes, né? E essas demandas diferentes vão influenciar as políticas públicas. Então, as políticas públicas elas são formatadas, são construídas, são estabelecidas por um conjunto de diferentes atores. Esses atores eles podem estar entre indivíduos, grupos ou organizações, né? Que elas podem então utilizar esses momentos para fazer essas discussões políticas nos espaços que são pertinentes. Os atores que possuem relevância têm capacidade de sensibilizar a opinião pública, além de influenciar a definição de agenda. O que é ter essa relevância? Pode ter acesso a veículos de comunicação, podem ser aqueles que têm maior evidência, né? Pode ser aqueles que têm maior proximidade com os agentes do governo, né? Ou agentes do legislativo, né? Então, depende, né, de qual que é esse grau de relevância que é considerado, né? Mas o importante é que ele tem maior capacidade para influenciar, então, a formação das políticas públicas. E aí nós temos duas categorias de atores, né, que são os atores governamentais e os não governamentais.
Os governamentais, eu trouxe 4 exemplos aqui, que são os políticos, os designados politicamente, os burocratas e os juízes. E os não governamentais, em um conjunto maior, né, temos aí os grupos de interesse, os partidos políticos, meios de comunicação, think tanks, destinatários das políticas, organizações do terceiro setor. Desses eu vou falar um pouquinho de cada um deles, e ainda existem outros, né, stakeholders, outros interessados, outros grupos de interesse ali, os fornecedores, organismos internacionais, comunidades epistêmicas, financiadores, especialistas, né? Essas comunidades epistêmicas, né, são aí formadas por indivíduos, né, ou grupos de indivíduos de diferentes áreas que têm um foco em comum, não é? Uma temática para ser debatida em comum, por exemplo, na saúde pública, né? Pode ter ali pessoas de diferentes escopos, né, da comunidade médica, da comunidade educacional, que estuda sobre essa área da saúde, né? E aí eles se unem porque tem um tema, uma temática em comum, mesmo sendo de grupos, né? De equipes, de grupos diferentes, né? Porque tem essa familiaridade com um tema específico. Então, começando pelos governamentais, primeiro os políticos. Eles se diferenciam das outras categorias de atores porque representam a coletividade, possuem mandato, né? Então eles são pessoas eleitas, né, pela população. Então essa legitimidade vem porque eles passam por esse processo eleitoral, então são os porta-vozes da sociedade, ao contrário dos outros agentes, né? Eles são representantes de diferentes interesses que por vezes são conflitantes, né? Então, um mesmo deputado, por exemplo, ele pode representar diferentes interesses a depender daquilo que está em discussão, né? Ele pode defender alguns interesses econômicos, pode atender alguns interesses regionais, pode ter alguns interesses de um determinado estado ali, de um determinado município, né? E por aí vai. E esses interesses, eles são distintos, né? Tanto, e além disso, tem os próprios interesses, né? Os interesses dele mesmo. Quais são os interesses do próprio parlamentar. Então, tem interesse do seu partido político, dos grupos de pressão, que eu comentei, das áreas geográficas, e interesses gerais, né? Da coletividade, né? De pautas que são aí amplamente defendidas na sociedade, também influenciam, né? As percepções, a forma de atuação desses políticos. O principal papel dos políticos é estabelecer objetivos políticos, identificar problemas públicos e definir quais políticas públicas são adequadas para resolvê-los. Então, eles influenciam nesse processo, tentam contribuir com esse processo, porque eles são representantes da sociedade, então, teoricamente, né, eles têm maior conhecimento ali sobre os problemas públicos e maior facilidade de identificar esses problemas públicos para levar para o debate no governo. Os outros atores governamentais, os designados politicamente, estão ali no nível intermediário, não são políticos eleitos, né, não têm esse grau de legitimidade, mas não são os burocratas concursados, que são amplamente técnicos, né? Então, eles se dividem entre duas categorias, né? As funções de confiança, que aí nesse caso é exercido exclusivamente por servidores públicos de carreira, e esses servidores públicos são, então, designados pelos seus superiores para exercer algum tipo de função de chefia, de direção, de assessoramento. Ou os outros que são formados por cargos comissionados. E nesse caso, não necessariamente precisa ser um servidor público de carreira, né? Não tem essa restrição, e aí pode ser ocupado por qualquer outra pessoa externa à administração pública. E aí nós temos como exemplo os ministros, secretários, presidentes de empresas públicas, dentre outros, né? Então eles fazem esse meio de campo, né, esse processo intermediário entre os técnicos e entre os políticos, né? Entre aqueles que tem essa legitimidade, né? Então eles têm essas informações desses dois pontos e a partir disso, dessa posição privilegiada, né, teoricamente privilegiada, né, que tem acesso a mais de um grupo de informações, eles tentam então influenciar na definição das políticas públicas.
outros atores, os burocratas, né, que aí são os funcionários públicos, né, o corpo de funcionários públicos. Eles buscam manter a administração pública independente dos ciclos eleitorais, né? Então, aqueles que já passaram, né, pelo período do estágio probatório, eles são servidores estáveis, então pode trocar o governo, né, seja ele municipal, estadual ou federal, e esses atores, né, esses funcionários públicos, eles vão permanecer ali e garantir que haja o pleno funcionamento da administração pública, da máquina pública, durante os processos, especialmente os processos de transição, né, que são mais difíceis de serem gerenciados, mas já existindo esses funcionários de carreira, isso minimiza bastante o processo de os efeitos adversos, né, dos processos de transição. Os burocratas, eles influenciam as políticas públicas em todas as etapas, né, do ciclo de políticas públicas. Lembrando que esse ciclo de políticas públicas nós vamos ver na aula seguinte, né? Então, aqui é só um preâmbulo para eles. Primeiro, na agenda, esses burocratas, eles captam os problemas públicos de forma direta junto aos destinatários e separam os problemas irrelevantes dos problemas relevantes, né? Muitos desses funcionários públicos, eles têm um contato direto, não é, com a sociedade, né, os cidadãos que realmente recebem esse serviço. Por exemplo, os professores, né, servidor público tem um contato direto ali com o público-alvo das políticas de educação. Os policiais têm um contato direto ali também com a sociedade, né, das políticas de segurança e por aí vai. Então, consegue ter esse contato direto e ver no dia a dia quais são realmente os problemas que são relevantes, que devem ser, então, que devem integrar a agenda. A formulação de alternativas subsidiam os políticos com conhecimentos técnicos, né? Os burocratas são técnicos, né? Eles têm conhecimento técnico, passaram em um concurso público demonstrando esse conhecimento técnico e aí podem então mostrar para os políticos, né, o que seria viável, o que não seria viável, sob uma justificativa técnica. No processo de implementação, como que os burocratas eles influenciam, transformam então os valores e as orientações políticas em atividades a serem executadas, né? Então, o que eu preciso fazer para que eu consiga alcançar aquele objetivo que foi discutido e debatido lá nos âmbitos superiores, né? Então, quais são as ações que devem ser colocadas em práticas e que funcionam, né, que têm maior capacidade de dar certo? Isso os burocratas podem contribuir, então, para facilitar esse processo, né, esse trabalho de execução das políticas públicas. E por fim, na avaliação, né, abastece com dados relevantes os sistemas de controle, recebem críticas, sugestões dos destinatários e subsidiam os políticos com essas informações, né? Então, como muitos desses burocratas estão ali na ponta, ele sabe que deu certo, que deu errado e recebe diretamente o feedback das pessoas que são atendidas, né, dos cidadãos. E a partir desse feedback pode então levar esses dados, essas informações aos políticos, no intuito de promover algum tipo de adaptação, de alteração nas políticas públicas. E por fim, entre os atores governamentais a serem evidenciados, temos aqui os juízes, né? Eles possuem um importante papel no processo de implementação das políticas, porque eles interpretam a justa ou injusta aplicação das leis. Então, existem as leis, mas quem faz essa interpretação da aplicação dessa lei são esses juízes, não é? E aí eles podem influenciar até mesmo na elaboração das políticas públicas, à medida que podem emitir decisões referentes a uma determinada norma, de como deveria ser aplicada uma determinada norma, né? Então, pode ver se uma ação que está dentro de uma política pública que está sendo elaborada, ela é constitucional ou não, né? Ou já pode definir como que deveria ser executada, como que deveria ser construída, quais são as bases para essa política, para que essa política ela realmente possa ser executada sem ter nenhum empecilho jurídico, né? Porque se essa política pública ele fere algum preceito jurídico, fere alguma lei, fere a Constituição principalmente,
ela pode perder o seu valor, né? Ou pelo menos essa parte que fere, ela pode perder o seu valor por uma decisão judicial, né? Então, os juízes, eles têm também essa capacidade de influência nas políticas públicas. Entre os atores não governamentais, o primeiro aqui são os grupos de interesse, que aí são pessoas organizadas de forma voluntária, né? E aí elas têm algum tipo de interesse em comum, né? E aí eles podem ser comerciais, sindicatos, ou serem informais, grupos de ambientalistas, movimento feminista, movimento sem terra, sem teto, né? E aí, nesses casos, não tem nenhuma uma formação de um grupo, né? Instituído de maneira legal, né? De maneira formal, mas atuam de uma maneira coletiva frente a algum tipo de tema, né? E ainda assim é considerado um grupo de interesse. Esses grupos eles influenciam a política reconhecendo ou encobrindo problemas. Então eles podem mostrar ou evidenciar que aquilo que o governo quer tratar realmente é um problema que deve ser tratado ou não, né? Ou não, mostrar que é o contrário. Prospectando soluções, então, por já discutirem, já debaterem, já atuarem nessas áreas, eles podem dar algumas alternativas de solução, pressionar tomadores de decisão, influenciar agentes de implementação, né? Ou emitir alguns relatórios sobre a avaliação de alguma determinada política pública, né? Então, esses grupos, eles também têm essa capacidade de ver o que deu certo e o que deu errado, e ainda influenciar a opinião pública, buscar uma influência da opinião pública para que ele possa ter mais força e então modificar algum aspecto de uma determinada política pública. Temos também como atores não governamentais os partidos políticos, né, que aí são organizações formais constituídas ao redor de um projeto político, né, ou pelo menos parte dos partidos tem um projeto político específico, né, algumas bandeiras, algumas pautas que eles tentam levar à frente, né, tentam discutir em meio à sociedade e buscam influenciar os tomadores de decisão a partir da formação e canalização de interesses da sociedade civil. Então, a partir desses interesses, dessas bandeiras que cada um dos partidos eles tentam levar, né, eles buscam então influenciar os governos para que essas bandeiras que eles carregam elas possam ser atendidas, né, elas possam ser atendidas e terem seus pleitos atendidos, porque eles estão representando ali pautas que são discutidas e que são debatidas na sociedade. A mídia é um ator não governamental que exerce também um papel de difusor de informação, tem uma importante função na manutenção da democracia, a partir do momento que eles fazem o jornalismo investigativo, né? Mostram informações sobre o governo, mostram situações, né, de casos de suspeita de corrupção ou casos já consumados de corrupção, né? Então, isso é uma maneira de levar transparência, né, ampliar os meios de transparência para a sociedade. Exerce também um papel de controle sobre o meio político e da administração pública. A partir do momento que eles levam então essas informações, né, eles podem influenciar a opinião pública e fazer com que a opinião pública, né, esteja mais vigilante, né, sobre determinadas áreas, sobre determinados temas. E aí, se a sociedade está mais vigilante sobre esse determinado tema, pode então pressionar, né, os agentes públicos, e aí no sentido de que eles se sintam ali constrangidos a tomarem determinadas decisões. Possuem também a capacidade de influenciar a opinião pública, considerando que os problemas são evidenciados na mídia e são mais facilmente percebidos na população. Então, quando passa, por exemplo, um problema na televisão, a tendência é que as pessoas, ao verem aquilo, comecem a perceber aquilo como um problema sério, um problema grave, né, e que merece tratamento, que deva ser tratado, né. Então, a mídia tem essa capacidade de ampliar, né, os olhares sobre um determinado tema. Temos também como atores não governamentais as think tanks,
que aí nesse caso são conhecidos como os Institutos de Políticas Públicas, atuam aí na produção e disseminação de conhecimento, e aí conhecimento científico, né, sobre formulação, decisão, avaliação das políticas públicas. Agem, então, como ativistas na formação de agenda e influência sobre a opinião pública em relação aos problemas e às alternativas de políticas públicas. Então, a partir desses estudos científicos, a divulgação desses estudos científicos, e aí, a partir desses diagnósticos, né, que são apresentados por essas think tanks, isso pode influenciar a opinião pública em relação a determinada política, em relação a determinado problema, né? E aqui nós temos, né, alguns desses exemplos, né, dessas think tanks aqui no Brasil. Temos o IPEA e o DIEESE, né, dois instrumentos aí, duas instituições de pesquisa, né, que lançam aí diversos estudos, né, e a partir desses estudos eles buscam contribuir para o aperfeiçoamento das políticas públicas. Temos também os policy takers, que são os destinatários das políticas públicas. E aí, nesse caso, são os indivíduos, grupos, organizações para os quais a política foi criada. Né? Existem políticas públicas que têm alvos específicos, né, de grupos de pessoas, grupos de instituições específicas. E aí, esses que recebem, né, os benefícios, né, ou as restrições trazidas pelas políticas públicas são chamados de policy takers. Geralmente são rotulados como uma categoria que mais recebe influência do que provoca. Então, se a política pública já é destinada para esse público, né, eles têm uma menor capacidade de intervir, porque eles vão sofrer as principais consequências, sejam elas positivas ou negativas, dessas políticas públicas, mas não quer dizer que eles não consigam intervir, a depender do grau de organização, força econômica e política desses grupos, e, contudo, podem atuar como tomadores de decisão no caso de políticas constitutivas, e quando se diz respeito a categorias e setores mais bem articulados. Então, esse segundo ponto de categorias e setores mais bem articulados é o que eu acabei de comentar, né, que tem maior poder político, econômico, e esse primeiro de políticas constitutivas são aquelas políticas que ditam como que cada uma das instituições governamentais elas devem funcionar, né? As relações entre legislativo, judiciário, executivo, as relações entre as obrigações, né, responsabilidades dos estados, dos municípios e do governo federal. Então, nesses casos, né, quando, por exemplo, ditar as normas, né, sobre as relações entre os poderes, né, entre os três poderes, cada um dos três poderes eles podem influenciar, né, nesse processo de tomada de decisão, né, porque vai mexer ali com as suas relações, né, entre os demais atores. E ainda temos as organizações do terceiro setor, que nesse caso são organizações privadas, sem fins lucrativos, que se empenham frente a algum interesse coletivo, né? Então, aí nesse caso já são formalmente instituídas, né? Porém não tem a intenção de trabalhar economicamente buscando um fim lucrativo. Se diferencia dos grupos de interesse porque tem interesses primordialmente coletivos, externos ao grupo. Os grupos de interesses, as pessoas, os cidadãos, as instituições, as organizações se unem porque todas elas serão beneficiadas pessoalmente por aquela decisão que for tomada, né? Por aquela política pública ou a forma de abordagem daquela política pública. Todos que estão ali naquele grupo serão beneficiados especificamente. As organizações do terceiro setor não, elas defendem causas e essas causas elas não vão receber necessariamente elas próprias serem beneficiadas por serem atendidas por essas causas, né? Não necessariamente elas serão as beneficiadas, elas defendem pautas, mas coletivas, pautas da sociedade, né? Pautas discutidas da sociedade, e aí a sociedade ou parte da sociedade, grupos da sociedade que então expandem, né? Estão algo mais abrangente do que a própria organização do terceiro setor, elas que serão as beneficiadas, né? Então discutem e defendem pautas da sociedade, não pautas que são específicas para si, como os grupos de interesse.
E assim a gente encerra a nossa segunda aula. Nos vemos na nossa próxima aula, que vamos falar sobre o ciclo de políticas públicas.